palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém. Oremos. Pai celestial, estamos reverentemente diante do Senhor nesse momento, pedindo que a Tua palavra, Senhor, que é suficiente para as nossas almas, fale aos nossos corações, mude a nossa mente, traga transformações, ó Deus, naquilo que precisamos, traga respostas às nossas ansiedades, às nossas dificuldades, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra penetre o nosso ser e faça essa obra que somente ela pode fazer, Deus. E nós suplicamos que assim o Senhor faça e nos dê fé para crer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quem de nós aqui já não passou por sofrimentos e desejou esperança? Meu tema hoje é sofrimento e esperança. Quem de nós aqui já não se viu angustiado, angustiada, com o coração apertado na mão, numa situação que você olha e fala, como eu vim parar aqui? De que maneira que eu, como diz o ditado popular, onde eu fui amarrar o meu burro? Né? E o que eu vou fazer agora, diante da situação que eu me encontro? E o que nós vemos aqui em Atos capítulo 16 é que Paulo, Silas e a equipe missionária estão prosseguindo com a obra de pregação do Evangelho como foram determinados por Deus para fazer. E você e eu, na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, também prosseguimos a nossa vida procurando ao máximo entender o que a palavra de Deus diz e cumprir e executar isso. Mas e quando acontecem problemas no meio do caminho? Achamos talvez que se for uma direção de Deus, pode ser que nada vai acontecer de problemas. Pode ser, bom, se Deus falou, se é no caminho de Deus, então tudo vai dar certo. Mas dar certo do nosso ponto de vista pode ser diferente de dar certo do ponto de vista divino. Então, eles estão aqui prosseguindo, eles retornam ao lugar de oração, onde eles pregaram para Lídia e outras mulheres que foram convertidas pela graça de Deus. Então, aparentemente, voltaram a um lugar onde Deus operou, onde tudo deu certo. E na nossa mente, a gente pensa assim, vai continuar sempre tudo dando certo. E quando não dá, a nossa reação muitas vezes é diferente da reação de Paulo e da equipe missionária, especificamente de Paulo e de Silas. Nós titubeamos, nós ficamos com medo, nós ficamos com dúvida, nós ficamos ansiosos, ao invés de descansar na obra perfeita e consumada de Jesus Cristo e no poder de Deus. Ter fé para descansar é mais difícil do que ter fé para agir. Vou repetir. Ter fé para descansar é mais difícil do que ter fé para agir. E nós achamos às vezes que a fé é só para ação. Então podemos cair em extremos. Ou a fé é sempre para eu agir, ou a fé é sempre para eu descansar. E Deus não nos deixa estacionar nos extremos. Ou seja, Deus nunca vai operar de um modo só. Nós sabemos que Deus vai agir, mas nunca sabemos como Deus vai agir. E isso nos leva a ter dependência de Deus. Porque se você tem um padrão que você simplesmente executa e acontece, você não confia mais em Deus. Todo processo que você já sabe como vai acontecer, com o tempo você domina. Um exemplo bem básico, dirigir. A gente nem pensa mais quando vira a chave do carro, exatamente em todos os passos que a gente tem que dar. A gente simplesmente entra no carro, vira a chave e dirige. Porque a gente domina o processo. Porque o processo ele é previsível, ele é igual e ele funciona só daquele jeito.
Deus, ele não é previsível e não age sempre de forma igual. Deus é soberano e ele pode agir a parte do que pensamos, como as coisas têm que acontecer na nossa vida, inclusive na obra dele. Então, no primeiro momento, Paulo foi ao lugar de oração, onde Lídia e outras mulheres estavam, e foi uma bênção, Deus operou, e Paulo poderia pensar que iria ser só repetido um padrão de sucesso. E, na verdade, o que aconteceu foi sofrimento. Sofrimento. Nesse texto, a gente vê, então, que Deus ele avança com os seus planos, mas os obreiros e os servos e os discípulos terão sempre que manter um coração humilde diante de Deus. Nunca vamos chegar num ponto de dominar a caminhada com Deus. Importante entender isso. Nunca vamos chegar num ponto de dominarmos a caminhada com Deus. Um fato curioso é quando eles retornam a esse lugar de oração, a impressão que dá é que ali se tornou um ponto de pregação, né? E a palavra de Deus deve ter sido pregada mais vezes ali. Só que, como vamos ver, nesse momento, aconteceu algo imprevisível. Vamos já entrar no texto aqui e detalhar. Mas toda a narrativa mostra 3 problemas que eu quero que você guarde na sua cabeça e pense ao longo da mensagem. A pregação da palavra revelou as 3 circunstâncias, as 3 realidades espirituais que afligem o coração humano que eu quero te dizer nessa noite. Primeiro, o próprio coração pecador. Segundo, o mundo decaído em que nós vivemos. Terceiro, a ação de Satanás e de seus demônios. Esse texto evidencia claramente, de forma completa, a realidade espiritual em termos de problemas que nós encaramos. Problemas espirituais não são somente espíritos malignos, mas sempre, quando falamos em problemas espirituais, pensaremos também em espíritos malignos. Sempre. E, ao mesmo tempo, nós vamos lidar com outros 2 problemas espirituais. O mundo decaído em que nós vivemos e a realidade do nosso próprio coração. E são essas 3 circunstâncias e problemas espirituais advindas da queda no pecado que geram sofrimento, que é a primeira palavrinha do tema da nossa mensagem de hoje. Então guarda isso no teu coração. O pecado, o mundo e o diabo são a causa e a fonte do sofrimento que passamos nessa vida. Nós podemos passar por um deles individualmente, por 2 deles ou por todos eles, dependendo da situação. Aqui os 3 operaram ao mesmo tempo. Porém, paralelamente, nós vamos ver também que Jesus é o Cristo que tem poder e liberta de todos os sofrimentos que possamos passar. Então, a segunda palavrinha do tema dessa noite, esperança. O sofrimento, ele é uma realidade que nós vamos experimentar, porém, não é maior e mais forte do que Cristo. Por isso nós podemos ter esperança. Nem o mundo inteiro, nem Satanás e todos os seus demônios, e nem o pecado do nosso coração, juntos, têm poder para superar o poder de Deus agindo na vida daqueles que creram. Por isso que quando entramos em sofrimento, automaticamente precisamos também lembrar da esperança que Deus nos dá por meio da sua palavra. Vamos então olhar, queridos, a partir do versículo 16, o que está acontecendo aqui nessa situação. O que está acontecendo no contexto do versículo 25 que nós já lemos? Nós vamos ler do 16 até o 24. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo:
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram o que se havia desfeito, a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Queridos, de uma hora para outra, aquilo que vinha sendo um mar tranquilo tornou-se numa grande tempestade e causou sofrimento a Paulo e Silas. Paulo expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem escrava, libertando-a espiritualmente, mas provocando a ira dos seus senhores. Então vemos aqui Satanás agindo, mas Deus libertando, mas Satanás trazia sofrimento à vida daquela jovem, aquela jovem era escrava. Porém, olha como, vai ser redundante o que eu vou falar, mas olha como a maldade é má, olha como a maldade é maligna. Ato contínuo, os donos dessa escrava, que de maneira pecaminosa, então entra o segundo problema, o diabo e o coração, de maneira pecaminosa, ganhavam dinheiro através das obras do diabo. Ela tinha um espírito de adivinhação, do grego original piton, era conhecido como um espírito de adivinhação. E a Bíblia sempre proíbe esse tipo de atividade. Mas a gente vê isso até hoje acontecendo. Na macumba, em cartomantes, centro espíritas, inclusive em falsas igrejas evangélicas com falsos mestres. Eu não duvido que tenha demônios ali, entre aspas, falando profecias, e eu não estou dizendo que Deus não possa agir da maneira que Ele quer, mas eu não duvido que Satanás esteja confundindo muitas e muitas pessoas nos dias de hoje, mesmo dentro de lugares que se identificam como igrejas. E essas pessoas estão oprimidas, tanto aquelas que estão sendo usadas pelo demônio, quanto aquelas que estão tirando proveito disso, como aquelas que estão sofrendo as ações de Satanás, de seus demônios e do coração pecador das pessoas, como os donos daquela escrava. Só que Jesus liberta. Jesus, ele tem poder para libertar. E o poder dele não diminuiu de lá para cá. Assim como essas atividades demoníacas que naquele tempo aconteciam, existe até hoje, independente de Satanás mudar a embalagem, o rótulo, a maneira como ele apresenta as suas obras, ele continua agindo. Deus, ele continua sendo o único poder que consegue vencer Satanás. Veja, Satanás, ele não é páreo para Deus. Temos dito que não existe uma luta do bem contra o mal no sentido de Satanás contra Deus. Satanás não é tolo. A última coisa que ele é tolo. Ele é muito esperto. Ele jamais lutaria diretamente contra Deus. Porque se ele lutasse contra Deus, ele sabe que iria perder. Então ele luta contra a imagem e semelhança de Deus. Ele tenta nos afetar, a nós seres humanos, escravizando pessoas, usando-as para a obra do mal, escravizando no pecado. Só que o ser humano, realmente, ele é mais frágil do que Satanás. Satanás, ele é um espírito, ele é um anjo decaído, ele tem um alcance espiritual, ele não é onipresente, mas ele tem uma rede de demônios que o seguem, que age de uma maneira muito mais perspicaz do que você e eu.
Eles têm milênios de experiência. Eles conhecem o comportamento humano. Eles sabem nos enganar muito bem. Porém, se nós recorrermos a Jesus, Ele tem poder para libertar. Então, os crentes tanto podem usar a autoridade espiritual, como Paulo disse, né? Ele falou, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Como também você pode orar para que Deus derrote os planos de Satanás. De uma forma geral, na Bíblia, você encontra o seguinte. Quando há uma manifestação demoníaca na nossa frente, visivelmente, nós usamos e exercemos e damos ordens a Satanás em nome de Jesus. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e entregaram suas vidas a Ele. Mas de uma forma geral, quando a gente percebe uma ação maligna, mas não vê uma manifestação, isso é vencido por oração, clamando para que Deus derrote as ações do diabo. Nós vemos esse exemplo no próprio Cristo. Jesus disse assim para Pedro, Pedro, Satanás quis peneirar você e os outros, mas eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. A oração, irmãos, é uma grande arma na batalha espiritual. Grande arma. Veja, nós temos um ensino de massa hoje que toda luta contra o demônio é você gritar com o diabo. E usa-se textos, por exemplo, como esse de Paulo. Mas você não pode pegar um texto bíblico, você precisa pegar a Bíblia como um todo. Eu acabei de citar de um exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo vencendo Satanás orando ao Pai e nos dando o exemplo de como fazer isso. Porque Jesus, ele foi o ser humano perfeito, que agiu perfeitamente em tudo. Então, ele é a referência, inclusive para nós lidarmos com Satanás. E, ao mesmo tempo, sempre e eternamente Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Como Deus, ele fez a grande obra de salvação que nos redimiu. Porém, ele é esse grande exemplo. Então, uma manifestação, se um demônio manifestar na sua frente, o padrão bíblico que nós vemos é dar uma ordem direta a Satanás. Mas, se você percebe na sua vida problemas, circunstâncias, lutas, adversidades, que a gente lembra sempre daquele texto, né? Eu não estou lutando contra carne e sangue. Parece que Satanás está no meio dessa questão. Satanás está gerando conflito, intrigas, brigas, jogando dardos inflamados na nossa mente, fazendo a gente desconfiar das pessoas, fazendo a gente se ressentir. Ele trabalha muito com mágoa. É tempo de orar. É tempo de suplicar a Deus que Deus traga derrota a Satanás. Agora, outro ponto interessante sobre a realidade espiritual nesse texto. O demônio falou a verdade sobre Paulo e seus companheiros. Ele disse que eles estavam anunciando o caminho da salvação. E de fato eles estavam. Eu fiquei assim, quando eu estava trabalhando nessa mensagem, eu fiquei na minha cabeça encucado. Por que Satanás diria, né, a verdade? E examinando tanto esse texto como tudo que a Bíblia fala sobre o diabo, que nós não ignoramos os seus ardis, as suas estratégias, e a natureza dele, importante você entender isso. A natureza do demônio é somente maligna. E ele não se arrepende, ele não muda. Mesmo falando a verdade, ele vai ter um intento maligno. Mesmo falando a verdade. Não acha que Satanás teve um lapso, uma luz, um momento de bondade. Ele é mau. Sempre mau. Nunca confie na direção do diabo na sua vida. Nunca. Qual que era o intento maior aqui do diabo? E outra coisa também que chama a atenção nesse texto. Exatamente porque Paulo não expulsou o diabo na hora. Por que demorou alguns dias? Paulo estava pregando o evangelho, junto com Silas, com Timóteo, com Lucas. E o diabo estava lá. Olha, esses homens anunciam o caminho de Deus. Esses homens anunciam o caminho de Deus. Por que Paulo demorou? Será que Paulo foi passivo, acomodado? Será que Paulo estava com medo
do diabo? Não, também não é o perfil de Paulo. Paulo não tinha medo nem dos homens, né? Ele só temia Deus. Mas ele enfrentaria Satanás tranquilamente. O que ocorre, meus irmãos, é que aquela escrava que estava sendo usada pelo diabo e explorada pelos seus donos para ganhar dinheiro, eles cobravam para que ela dissesse o futuro para as pessoas, como instrumento do diabo, estava sendo usada ali, talvez, creio eu, e depois consultando alguns comentários eu vi que outros interpretaram da mesma forma. Se Paulo interrompe imediatamente a ação do diabo ali, teriam alguns problemas. Então, primeiro, por que o diabo falou a verdade? Ele queria ganhar crédito, vantagem. Se o que ele está falando é verdade e as pessoas veem que, de fato, o que está sendo pregado ali é verdade, qual que é a impressão que dá? Que tudo que aquele demônio sempre falou é verdade. Então o diabo, ele engana com meias verdades. É a forma mais eficaz que você tem. São meias verdades. Tem cheiro de verdade, tem aparência de verdade, mas no fundo a intenção é maligna. E se Paulo não lida de forma sábia, estratégica com aquilo, ele poderia ter uma situação que iria reverter. Porque se ela está falando a verdade e Paulo se volta contra ela, as pessoas poderiam se voltar contra Paulo e os missionários. Naquele contexto, para aquelas pessoas mortas espiritualmente, cegas espiritualmente, ela era uma referência espiritual. Ela era um guia espiritual. Então, quando o diabo tenta se apropriar da obra do Evangelho, o que ele quer fazer? Ele quer validar todas as obras passadas. Paulo tinha que agir com sabedoria no tempo e no modo de Deus. E quando a situação se tornou insuportável e provavelmente mais pessoas já tinham crido verdadeiramente no Evangelho, Paulo então se levanta e expulsa aquele demônio que, além de mentiroso, se demonstra como é Satanás e seus demônios, ardiloso e aproveitador, usando sempre meias verdades. Paulo não cedeu a meias verdades. Não ceda também no seu coração a meias verdades. Meias verdades nos cativam muitas vezes. Meias verdades atendem à maldade do meu e do seu coração. Parece que estamos andando bem, parece que estamos sendo corretos, mas no fundo estamos fechando com um pacote que não é de acordo com a palavra de Deus. Meias verdades seduzem a gente. O cristão é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Meio termo não existe. Meio termo é aquele morno do Apocalipse, que o Senhor vomita. Não é nem quente e nem frio. Então nós temos hoje uma influência na igreja do que é chamado pelos estudiosos de cristianismo cultural. O que é isso? O cristianismo, ele se tornou parte da cultura secular. Nesse tempo não existia igreja evangélica, pregação, as pessoas não tinham ideia do que era isso. Então uma conversão naquele tempo era uma conversão mesmo. Por isso que hoje, antes de batizar, inclusive, a gente procura estudar a Bíblia, averiguar o coração da pessoa. Porque pode acontecer só uma adesão, pode acontecer só um movimento de emoção. E muitas igrejas se aproveitam disso e batizam muitas pessoas para ter número, para agregar pessoas, para aumentar o fluxo de caixa. Porém, meus amados irmãos, quando nós temos o cristianismo 2000 anos depois, nós temos já ele arraigado na cultura. Então, por exemplo, nós temos na cultura brasileira uma matriz judaico-cristã. Nós temos uma grande influência do catolicismo, e exceto a questão de salvação, mas, de uma forma geral, os brasileiros acreditam em criação, Adão e Eva, serpente, Éden, todas essas coisas. Porque está na cultura
as pessoas já nascem e ouvem nos seus lares sobre esse assunto. Então, quando o cristianismo ele se torna cultural, ele também pode se tornar uma vida de meio termo. Eu digo que eu sou crente, mas eu não vivo como crente. Uma grande lição para você aprender a se relacionar com as pessoas. Não observe somente o que elas dizem, mas o que elas fazem. Você conhece pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas vivem, pelos frutos que elas dão. Eu não estou falando de falhas eventuais, que todos nós vamos falhar. Eu estou falando de algo sistemático e contínuo. Então você não pode nem avaliar a sua própria conduta ou de outra pessoa, que a pessoa é inerrante, porque só Deus é inerrante. Mas você observa se essa pessoa que erra também se conserta e volta. Isso é um fruto espiritual. Arrependimento e conserto. Arrependimento e restauração. Se a pessoa tem isso, ok. Mas se é uma pessoa que não dá frutos espirituais, pode ser que ela esteja se contentando com meias verdades. Fuja disso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Por fim, nesse trecho, nós também observamos que mesmo fazendo o bem, Paulo e Silas, eles são açoitados, lançados na prisão. E uma das grandes coisas que nos faz sofrer nesse mundo, além do mal direto que as pessoas possam nos causar, é a injustiça. Porque eles não mereciam aquilo. Eles não estavam lá querendo prejudicar as pessoas. Pelo contrário, eles estavam lá amando aquelas pessoas e levando o evangelho da salvação para elas. O interesse é que elas fossem libertas e conhecessem a verdade. Então foi injusto o que aconteceu com eles. E nós vamos passar por injustiças. Assim, eles não sofreram somente no corpo, o que já é muito difícil, principalmente aqui no que aconteceu. Açoitados, lançados na prisão, acorrentados, mas a injustiça. Porém, o Evangelho então mostra também o pecado agora da massa, do mundo, porque as pessoas se reuniram e apoiaram que eles fossem castigados e fossem presos. Então, de novo, esse texto é muito rico para falar dos problemas do pecado do nosso coração, como os donos da escrava, de Satanás e seus demônios, como a situação da escrava, e do mundo, a massa de pessoas pecadoras que agem no impulso pecador. E se a igreja não vigiar, e não for firme, e não renunciar às meias verdades, ela pode ser influenciada pela massa pecadora. E, infelizmente, o mundo muitas vezes tem influenciado a igreja. E nós precisamos renunciar aquilo que não está em acordo com a palavra. Firmemente, sem negociar, sem flertar com o pecado. E quando nos encontrarmos assim, precisamos ir a Cristo e buscar a sua misericórdia. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então hoje ele pode nos ajudar. Quando Cristo nos vê nessa situação de flerte de meia-verdade, o interesse dele é nos socorrer, nos libertar, nos livrar e nos capacitar, dando graça para que possamos sair dessa cilada. Então vá a Cristo. Não tenha medo. Não fique achando que nessa situação você vai ter que se arranjar rapidinho para se aparecer bem para Deus. Cristo é aquele que ajuda você e eu nos nossos pecados, ele nos conhece inteiramente. E ele sabe o que é essa experiência. Ele já encarnou e já viveu aqui nessa terra. Ele tem, portanto, compaixão. Mas eu preciso ter humildade para buscá-lo e para descansar nele, que é a minha esperança. E é isso que nós vamos ver que Paulo e Silas fizeram. Vamos olhar ali o versículo 25 até o 40. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e, com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponham aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhe a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se à casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Queridos, nós vemos aqui Paulo e Silas aprisionados como consequência do mundo, da carne e do diabo. Mas olha o que o texto diz que eles fizeram. No versículo 25, eles oravam e cantaram louvores a Deus. No meio do sofrimento, no meio do cárcere que eles estavam vivendo, você não vê eles ansiosos, oprimidos, revoltados, magoados, confusos, e dizendo assim: não, esse negócio de Jesus e de fazer obra, não, isso não é para mim não. Não, deixa eu ficar com a minha vida aqui, continuar com a minha vida. Paulo era um homem importante, inclusive, quando foi chamado. Não. Eles se voltam para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo e Silas, ao invés de desespero, eles descansaram no Senhor. Meus irmãos, a alma de qualquer um de nós aqui iria se debater, se apavorar. Até porque, humanamente falando, eles já estavam aprisionados, acorrentados, e o futuro deles ali parecia ser bastante obscuro, bastante difícil. Mas eles não deixaram que a dúvida prevalecesse no coração deles. Fé é não ter dúvida. Fé é confiança em Deus. O povo de Deus precisa novamente aprender a andar pela fé. Fé foi distorcido. Parece que é uma atitude emocional muito drástica para trazer à existência bens de consumo ou soluções que nós queremos, como é ensinado nos dias de hoje. Fé é você fazer um esforço emocional muito grande e determinar a sua vitória em alguma área. Não, isso não é bíblico. Fé é confiança em Deus. Fé é você entender que todo o seu trabalho, numa situação que você não tem como fazer nada,
Claro que se é possível você fazer alguma coisa, você precisa ter a sua atitude e a sua responsabilidade humana. Mas, numa situação como eles estavam ali, e quem de nós aqui não passa por muitos cárceres da vida, em circunstâncias que eu não tenho o que fazer, todo o meu trabalho é descansar em Cristo, na sua obediência e na sua vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Jesus venceu Satanás e seus demônios. Jesus venceu o pecado. E Jesus venceu esse mundo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele venceu Satanás em várias circunstâncias que nós vemos na Bíblia Sagrada. Amados, descansar naquele que venceu, naquilo que você não puder fazer, naquilo que não incluir uma responsabilidade sua. Deixa eu dar um exemplo mais prático e concreto. Suponhamos que você esteja passando por uma doença. Você precisa ir ao médico, se tratar, se cuidar, ter acesso ao melhor que você pode, fazer os tratamentos, os exames. Mas nós sabemos que muitas doenças, mesmo que façamos isso, elas simplesmente não têm cura humanamente falando. Mas depois você precisa então buscar a Deus, com fé, com perseverança, descarregando sobre Ele toda a sua ansiedade sobre aquela situação, mostrando a sua fé nele e depois descansando naquilo que você não pode fazer, no que é impossível. Boa parte da nossa ansiedade é tentar fazer o impossível. Situações que você passa por problemas com relacionamentos com as pessoas. Estamos estudando aqui na IBD sobre Davi, falamos da traição que foi cometida contra Davi. Davi fez tudo aquilo que estava ao alcance dele, mas Davi sempre tinha um coração confiante em Deus, mesmo sendo traído pelo próprio filho e por pessoas de confiança. Ele fez o que era da parte dele, mas ele descansou. Nessas horas, meus queridos irmãos, depois de cumprir a nossa responsabilidade, o trabalho principal é descansar na soberania de Deus, louvando o Senhor no meio das situações difíceis, porque Ele não perdeu o controle da situação. Isso é fé. Isso é fé. Crer e descansar no Senhor. Precisamos seguir esse tipo de exemplo de Paulo e Silas e nos manter livres para adorar a Deus, não deixando o nosso coração cair em mágoas, em frustrações, em desânimos, olhando para Jesus, sabendo que se eu ficar firme na palavra, Deus honra a sua palavra para cumpri-la. E quem estiver na palavra, desfrutará as vitórias da palavra de Deus. Deus honra a sua palavra. Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. E quando experimentamos isso na nossa vida, podemos até impactar a vida de outras pessoas ao nosso redor. No caso de Paulo e Silas, Deus mandou um terremoto, que não só abriu as portas, afetou os alicerces da prisão. O poder de Deus também quebrou as correntes que aprisionava. Quem tinha aprisionado Paulo e Silas? O mundo, a carne e o diabo. Quem libertou? Jesus. Qual cárcere que você pode estar vivendo hoje? Quais são as circunstâncias que o mundo te oprimiu? Que pessoas que você ama pecaram contra você? Que Satanás talvez esteja investindo contra a sua vida? Olhe para o que diz a palavra de Deus. Descanse no Senhor. E se você não conseguir, vá a Jesus
e lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E seja sincero ou sincera: Deus, eu não estou conseguindo descansar no Senhor. Deus espera esse tipo de sinceridade. Ele não quer um descanso falso, simulado. Nós precisamos de honestidade no relacionamento com Jesus. Nós precisamos, às vezes, orar e falar: Deus, eu creio, mas ajuda na minha pouca fé. Fale isso com Deus. Deus, eu sei o que tem que ser feito, eu creio nisso, mas eu não estou conseguindo viver. Me ajude. E o interesse de Jesus é te ajudar. Ele morreu por você na cruz. Como que ele não vai te ajudar nas outras coisas e, sobretudo, na caminhada de confiança na pessoa e obra dele? É impossível que ele não faça isso. Qualquer entendimento diferente disso são crenças erradas do nosso coração e da nossa mente. Colocadas mentiras na nossa mente pelo mundo, pela carne ou por Satanás. Queridos, nem prisões com alicerces fortes conseguem resistir ao poder da mão de Deus. Nem as algemas que Deus coloca, nada é perante Ele. E foi uma obra tão grande que afetou a vida do carcereiro. Aquela família foi impactada pelo que aconteceu. As grandes obras de Deus na minha vida e na sua, por viver pela fé, impacta pessoas. O carcereiro, trêmulo, diante daquilo tudo, entrou em desespero e queria até se matar. Isso mostra o coração desesperado sem Cristo, né? O coração dele confiava na guarda dele naquelas pessoas. Até porque ele recebeu ordens expressas disso. Mas, quando ele viu que os presos estavam soltos, que a segurança dele foi jogada por terra, ele tremeu, quis tirar a vida. Paulo cuidou dele, mais uma vez mostra boa intenção, né? E isso traz uma lição para você e para mim. Às vezes, nós, seres humanos, precisamos chegar ao fundo do poço para reconhecer que precisamos de Deus. Deus precisa abalar as nossas seguranças. E vou dizer uma coisa: mesmo depois de convertidos, nós vamos criando certas seguranças no nosso coração. E às vezes Deus precisa nos levar ao fundo do poço para nos quebrantar e pedirmos a ajuda a Jesus que nós precisamos. E Ele nos deixa frente a frente com o nosso desespero e a realidade de que não somos capazes de ser a nossa própria esperança, mas Cristo sempre está ali, anunciado na Escritura, para o meu e para o seu coração. Ele é a única esperança. Concluindo, queridos irmãos, muitas vezes o que nos impede de viver livremente para Cristo é que podemos confiar nas circunstâncias e não em Jesus. E podemos ir retrocedendo e deixar de confiar no Senhor. Porém, no meio da dor, somos lembrados que só há um que podemos descansar. Que o sofrimento ensine a você e a mim que só há uma esperança: Jesus. E que nos leve a nos quebrantar e buscar a ajuda dEle, se nos afastamos de uma fé fervorosa e de uma esperança certeira na sua pessoa e obra. Todo o trabalho de Paulo e Silas foi confiar em Deus. Isso não é diferente para nenhum cristão. Para nenhum cristão é diferente. Seja fazendo a obra do Senhor, como eles estavam, seja vivendo a nossa vida pessoal. Temos aqui uma revelação de como Deus age. Olhe para Cristo. Ele viveu livre. Como eu disse, ele é o ser humano que tem a referência perfeita. E como Deus, ele é a resposta. Ele tanto ensina com exemplos, quanto a sua pessoa e obra agem na nossa vida, nos levando a confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo e na palavra bendita de Deus. Que assim Deus, no meio do sofrimento, nos dê esperança e paz e nos ajude a descansar na vitória que Cristo já alcançou e pode nos entregar.
Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor a se posicionar e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, nós bendizemos o nome do Senhor, agradecidos por tanta esperança que a Tua palavra enche o nosso coração. Nós vivemos num tempo em que as pessoas confiam muito no conhecimento humano. Mas nós suplicamos que nós consigamos lidar com o conhecimento desse mundo, porque vamos precisar para o nosso trabalho, para a nossa vida aqui nessa terra, no tempo em que estamos aqui, mas que o nosso coração continue humilde como uma criança, confiando na Tua verdade, mesmo no meio dos sofrimentos, descansando e louvando ao Senhor, exercitando a nossa esperança em Cristo Jesus. Isso nos foi dado por graça, pelo poder do Espírito Santo, e o Senhor quer que vivamos assim no meio desse mundo de tribulações. Ó Deus, eu oro por cada um e por cada uma aqui, que o Senhor fortaleça os nossos corações, que o Senhor nos faça lembrar do Senhor no meio das aflições e nos faça confiar, mesmo que o mundo não confie. Nos faça confiar, mesmo que Satanás ataque. Nos faça confiar, mesmo que o pecado no nosso coração queira nos dizer ao contrário. Porque a nossa vitória vai acontecer e vai impactar as pessoas, Senhor, podendo até mesmo levá-las aos pés do Redentor. Nós oramos assim, Senhor, e eu peço, Pai, que o Teu amor, a graça do Teu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre essa igreja local e todo o povo espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos louvar o Senhor.